A paz do Senhor, queridos. Estamos iniciando mais uma videoaula subsídio de seu canal EBD Fácil e Motivadora. Na aula de hoje, nós estaremos comentando a penúltima lição do terceiro trimestre. Estaremos comentando a lição de número 12 das lições bíblicas adultos, que tem como título O Banquete de Esté, Denúncia e Livramento. Nós estamos dando prosseguimento aos nossos estudos bíblicos deste trimestre, o qual estamos comentando o tema O Deus que governa o mundo e cuida da família. Os ensinamentos divinos nos livros de Ruth e Esté para a nossa geração. E hoje estaremos estudando o banquete de Esté, denúncia e livramento, lição de número 12. O texto áureo encontra-se em Provérbios, capítulo 21, versículo 1. Como ribeiros de águas, assim é o coração do rei na mão do Senhor. A tudo quanto quer o inclina. Verdade prática. Devemos reconhecer as autoridades humanas, mas não podemos atribuir-lhes um poder acima do que elas têm. Há um Deus no céu. A leitura bíblica em classe encontra-se em Esté, capítulo 7, versículo 1 ao versículo de número 10. Então vamos iniciar a nossa lição de número 12. O banquete de Esté, denúncia e livramento. Na lição anterior, fazendo a introdução à nossa lição, nós vimos de como Deus agiu justamente para alterar todo o cenário em Suzã. Nós vimos que Mardoqueu ele foi honrado, enquanto Amã ele foi humilhado. Então, o relato que iniciou-se semana passada é como se fosse a noite anterior. A noite anterior iniciou o dia, e agora com Amã sendo humilhado, vamos falar assim, e Mardoqueu sendo honrado, que foi o título da nossa lição. Agora as condições, se nós formos perceber, é outra. Por quê? Porque encerramos a lição justamente falando que até a mulher de Amã e os seus amigos já estavam prenunciando a derrota de Amã a partir do momento em que Mardoqueu é honrado e já tudo preparado por Amã, seus amigos e sua esposa, para ver o fim de Mardoqueu. Entretanto, Deus mudou a história e fez conforme o seu querer. E agora estava marcado um segundo banquete, porque o primeiro banquete foi justamente o que Esté solicitou quando ela foi-se e arriscou-se, vamos falar assim, de ir ter com o rei, e teve a benevolência do rei, que o rei estendeu o cetro para ela, e ela pediu um banquete. E no dia do banquete, o rei pergunta a ela o que ela queria, e ela pede novamente mais outro banquete num outro dia. Então, meu irmão, nessa lição de hoje, já entrando no primeiro tópico da lição, o banquete e a denúncia, justamente sobre a instabilidade de Amã. E os fatos que nós estudamos na lição anterior, eles devem ter ocorrido justamente ao longo de todo o dia. Ou seja, Amã se levanta cedo para ir ao rei para pedir que mate Mardoqueu. Mas durante a noite, enquanto Amã estava tramando mal, Deus tira o sono do rei, e o rei está com a ideia de honrar a Mardoqueu. E é justamente quando Amã está indo fazer seu requerimento, o rei pergunta quem está no pátio. Estava Amã. Amã entra e o rei leva aquela questão a ele. Aqui se faria o que o rei faria ao homem a quem ele quer honrar, e Amã, achando que era ele, dá todos os pormenores do que deve ser feito, e foi feito assim como ele falou, só que não com ele, mas com Mardoqueu. Então, meus amados irmãos, foi justamente isso que aconteceu no dia anterior, e justamente isso que aconteceu nesse todo dia. Ou seja, foi um dia de honra para Mardoqueu, mas para Amã não foi um dia de honra, foi um dia terrível, foi um dia de frustração, um dia de vergonha. E sair cedo de casa com um plano em mente já contra uma pessoa, e volto para casa não com o meu plano executado, mas o que aconteceu foi totalmente ao contrário. Por quê? Porque quem foi honrado foi Mardoqueu.
E o meu desejo, vamos falar assim, o que a Amã desejava era justamente o fim de Mardoqueu. Então, meu amado irmão, foi isso que aconteceu. A Amã estava de fato muito perturbado. Ir a um banquete agora, naquelas circunstâncias, deve ter sido muito desconfortável para a mãe. Imagine ir para um banquete onde eu passei o dia, vamos falar assim, sendo humilhado, conforme a linguagem que o autor usou na lição de número 11, porque ele era orgulhoso e achava que a honra seria para ele, como não foi, foi para Mardoqueu. Então, ele estava instável. Por que estava instável? Porque o banquete não já estava surtindo tanto efeito quanto ele desejava, né? Porque ele achava que estava de bem com a rainha, porque a rainha chamou ele para um banquete, mas teria o segundo banquete. E o segundo banquete, que é o que vai entrar aqui nesse tema da lição de número 12. Então, o primeiro banquete estava em alta. Por quê? Porque quando ele sai daquele primeiro banquete, é quando ele passa por Mardoqueu e Mardoqueu não se levanta e ele trama matar Mardoqueu naquela noite, que é a noite que o rei também foge o sono do rei. O primeiro banquete, tudo ok. Mas nesse banquete aqui de denúncia e livramento, que era já o outro dia, vamos falar assim, o primeiro banquete foi festa para ele, alegria. Eu não sou apenas visto pelo rei, mas agora pela rainha. Tramou algo, aconteceu totalmente o contrário no outro dia, então foi um dia de vergonha, um dia de luta, vamos falar assim, no sentido para ele que na verdade não foi luta, foi aquilo que ele procurou, né? Que a Bíblia fala que o que o homem semeia é aquilo que ele colhe. Então, ele estava instável, sim, mas ele sabia que tinha um banquete à noite para ir com o rei e com a rainha. Então, essa é a estabilidade de Amã. O segundo subtópico vai falar sobre o banquete do vinho, mostrando justamente o relato do capítulo 7, que vai abrir justamente com informação de que Amã acompanhou o rei justamente nessa ida para o banquete, né? Então é certo que os servos do rei devem ter buscado Amã lá na casa dele e levaram ele para o palácio, onde o rei estava aguardando ele justamente para de lá seguirem para a casa principal das mulheres, onde seria servido ali, vamos falar assim, o banquete do vinho, né? Então Esté estava ali aguardando eles. E outra informação que justamente o texto nos traz é que tanto o rei Assuero quanto Amã estariam indo justamente beber com a rainha Esté. E o versículo seguinte denomina como banquete. Denomina esse banquete como o banquete do vinho. E neste ponto aqui, o autor da lição ele vai trazer justamente um embasamento, vamos falar assim, da abstinência das bebidas alcoólicas. Ele vai trazer, mostrando justamente esse tema aqui, que as pessoas, né, que aderem à liberalidade, vamos falar assim, de se beber bebida alcoólica, mas que beba socialmente. E nós, na nossa visão, seguimos uma linha contrária, né? Entendemos sim, a Bíblia condena ao crente beber. Não, quando a gente lê a Bíblia, a gente não percebe isso. Mas o autor segue uma linha, vamos falar assim, não é uma linha que nós podemos chamar de radical, mas uma linha equilibrada, porque dentro do texto bíblico ele vai trazer alguns pormenores justamente por isso. E um dos pontos que eu considero o mais forte argumento, justamente contrário a essa liberdade, essa liberalidade para a pessoa beber, para a pessoa tomar alguma bebida alcoólica, é justamente o que Deus preconizou para o Antigo Testamento. Isso vai refletir no Novo Testamento. Por que eu estou falando isso? Deus levantou um povo. Desse povo tinha as tribos de Israel, mas em princípio Deus queria que todo o povo fosse sacerdote dele. Mas o que o povo desejou, o povo não quis. O povo falou o que para Moisés? Moisés, nós não queremos que Deus fale diretamente conosco, mas que fale para você e você transmita para mim.
Essa não era a vontade de Deus. A vontade de Deus era justamente falar com todo o povo. Isso você vai ver em Êxodo, capítulo 12 e 19. Se você for ler com detalhe ali, você vai perceber que o plano de Deus era fazer com que a nação fosse uma nação de sacerdote, ou seja, toda a nação de Israel seria a nação de sacerdote. Entretanto, Deus assim atende ao povo e levanta unicamente uma tribo. A tribo de Levi é a tribo sacerdotal. E Deus dá algumas recomendações justamente para aquele que fosse exercer o sacerdócio. E dentre essas recomendações era justamente, meu irmão, se abster totalmente de beber vinho ou de outras bebidas fermentadas durante a sua vida ministerial, ou seja, o sacerdote não poderia beber. Por quê? Porque Deus considerava a violação desse mandamento suficientemente grave para motivar pena de morte para o sacerdote que a cometesse. Ou seja, Deus falou para o seu povo que o sacerdote que está exercendo ali o sacerdócio, ele tem que se abster da bebida. E por que eu acho esse argumento forte? Irmão, tem outros argumentos. Estou pegando mais nesse aqui só para dar o que eu considero mais forte. Por quê? Porque Deus falou que o sacerdote ele não pode beber bebida alcoólica. No Novo Testamento, em 1 Pedro, capítulo 2, versículo 9, a palavra de Deus nos fala que vocês, porém, são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamar as virtudes daquele que os chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Então, Pedro, quando está escrevendo, e é assim que você aprendeu, eu aprendi, nós aprendemos, porque isto é o que veio, na verdade sempre existiu, mas que teve um reavivamento justamente na reforma protestante, é o sacerdócio de todos os crentes. Ou seja, hoje quem é sacerdote de Deus? Você, eu, cada um de nós exercemos o sacerdócio de Deus. Então, meu irmão, esse argumento eu acho forte justamente por isso, porque Deus falou para o seu povo, que foi escolhido, a tribo de Levi, para ser sacerdotes de Deus, para se abster de bebida fermentada. E hoje, na nova aliança, nós somos o sacerdócio real de Deus. Nós, crente, todo crente em Cristo Jesus é um sacerdócio real. E outra coisa também que nós não poderíamos deixar de falar é que a fermentação nos tempos bíblicos era uma fermentação, em sua grande maioria, natural. Hoje, todas, praticamente, né? Todas, 99%, vamos falar assim, de todas as bebidas alcoólicas, elas são adicionadas teor alcoólico quimicamente, vamos falar assim, é introduzido, ou seja, não é uma fermentação natural, na maioria das bebidas, ou seja, algo que não acontecia no tempo bíblico. Mas o que o autor vai justamente aqui nos trazer isso, aqui no Novo Testamento, meu irmão, o ensino não é que o crente ele vai se embriagar com vinho, não, mas que ele vai se encher do Espírito Santo. E a própria Bíblia Sagrada nos fala que nós devemos fugir de toda aparência do mal e abster-nos totalmente de tudo que não nos convém. Se Paulo, quando chegou em Corinto, viu que o crente que comia carne é pecado comer carne? Não. Mas em Corinto, quem comia carne era visto como uma pessoa que estava comendo uma comida que foi oferecida ao ídolo, ou seja, quem comia carne em Corinto era carne oferecida ao ídolo, praticamente. Por quê? Porque todas as carnes que estavam no açougue passou pelo ritual de pagão, ritual demoníaco, ritual que não condizia com a fé cristã, vamos falar assim. Então as pessoas que comiam carne eram vistas ali justamente como pedra de tropeço para os irmãos mais fracos. Então Paulo, ciente do que estava acontecendo e do que poderia ocasionar se as pessoas viessem a comer carne, o que é que ele fala? Se for para o meu irmão não tropeçar, eu me abstenho de comer carne. Ou seja, Paulo está dizendo, eu em Corinto, se eu estiver em Corinto, eu não como carne. Por quê? Porque as carnes são sacrificadas ao ídolo. Mas isso não é pecado? Não é pecado, porque a minha consciência é forte para isso, entende e compreende que não é pecado, porque tudo que vai para o ventre se perde. Mas ele fala, mas
para eu não pecar contra meu irmão, porque se eu pecar contra meu irmão, eu estou pecando contra Deus, eu deixo de comer carne. Então, uma coisa banal, né, vamos falar assim, Paulo deixou de fazer, que era comer carne, que hoje é uma necessidade do organismo, carne. O meu organismo não tem necessidade de bebida alcoólica, mas de alimento tem, de proteína tem. E Paulo falou, eu me abstenho de comer, para que meu irmão não venha se escandalizar em mim. Ou seja, isso é que é exercer a verdadeira liberdade cristã. É eu fazer não pensando em mim, mas em agradar ao próximo. E na cultura hoje que nós estamos inseridos no Brasil, eu posso perguntar para qualquer pessoa e as pessoas todas vão dizer que não. Se eu perguntar para qualquer pessoa, perguntar o crente pode beber? Todas vão dizer não. Eu não estou dizendo para perguntar a pessoas crentes, não. Pergunte às pessoas descrentes. Ou seja, então, culturalmente no Brasil, crente não bebe. Então, qual a recomendação? Se abster de bebida alcoólica, assim como Paulo, na cultura de Corinto, comer carne de animal, carne de boi, né, de vaca, era abominável aos olhos de muitas pessoas. Então, naquela cultura, crente deveria se abster de comer carne de animais, vamos ser assim, carne do açougue. Da mesma forma, nós hoje, a cultura do Brasil, crente não bebe. O ímpio, se vê o crente bebendo, se escandaliza. E vai dizer, sabe o que vai dizer? Você tem certeza disso que eu estou falando? Que é o que acontece? E olha o crente lá, tá bebendo e diz que é crente. Depois vai estar na igreja. Por quê? Porque crente no Brasil, a cultura brasileira, crente não bebe bebida alcoólica. Então Paulo escreve justamente sobre isso aos romanos, que nós não devemos agradar nós mesmos. Eu devo agradar o próximo, fazendo tudo o que for bom para a edificação, seguindo o exemplo de Cristo, meu irmão. Se cada um na igreja, imagine, sentisse livre para fazer o que agrada a si mesmo, logo nenhuma prática ficará irrestrita. Imagine só, eu quero fazer o que me agrada a mim mesmo. Para mim isso não é pecado e tem coisa que não é pecado de fato, mas a pessoa quer fazer isso, vai trazer escândalo para o outro. Irmão, os desejos carnais, eles são múltiplos, são de toda a ordem. Então, quando todos renunciam em favor da edificação do corpo, o que acontece é todos serem edificados e crescerem na fé. Isso que eu tenho que entender. O terceiro subtópico vai falar qual a tua petição. É justamente quando Esté chega ali para o segundo banquete, porque Amã é levado, foi chamado na sua casa, né, quando estava ali já instável, passou o dia proclamando nas ruas e carregando, puxando o cavalo que Mardoqueu estava sentado, frustrado, levado agora justamente para o banquete. No banquete, certamente ele não tinha nem o que falar, porque os seus planos já foram frustrados desde da manhã desse dia, e agora ele está diante do rei e da rainha, e o rei novamente está com aquela pulga atrás da orelha, né? Porque Esté no primeiro momento se arrisca justamente para chegar à presença do rei. O rei estende o cedro e ela é livre de morte. E o rei, quando pergunta aquela petição, ela fala que quer um banquete, quer dar um jantar para o rei, ou seja, a pessoa fica com a pulga atrás na orelha, que ninguém vai se arriscar a vida para pedir um banquete, mas foi isso que ela pediu. E no primeiro banquete, né, ela novamente o rei pergunta o que ela quer pedir, ela fala um outro banquete para amanhã. E quando ela chega nesse banquete, quando eles chegam nesse banquete, nele nem dá oportunidade para Esté falar, nem para Amã, mas já pergunta qual a petição da rainha. Ele já estava inquieto, querendo saber o que a rainha quer, qual a petição da rainha. E é isso que ele fala para Esté. O que você quer, Esté? Qual a sua petição? Qual é o teu requerimento, Esté? Imagine a essa altura, Esté com o coração certamente palpitante ali, naquela a ansiedade, né? O coração acelerado, porque é uma pessoa que não tem tradição real, não tem uma família de tradição real. Ela agora estava diante do grande imperador Assuero, e com seu primeiro-ministro, né, que tinha influência dentro do seu reino, estava ali justamente para denunciar
o seu primeiro-ministro. É justamente isso que faz, que já entra aí no segundo tópico da lição, que vai falar sobre a fúria do rei contra a injustiça e a revelação do plano. Por quê? Porque naquele momento Esther revela o plano, denuncia Amã à frente do rei. E ela vai e fala ali, o pedido da rainha justamente era a vida do seu povo. Ou seja, eu quero pedir é pela minha vida, pela vida do meu povo. E o que acontece? Ouve ali o relato de Esther, Assuero ouve o relato de Esther e faz uma pergunta intrigante. Ué, você está pedindo pela sua vida e pelo seu povo, mas quem quer o seu mal? Quem quer destruir o seu povo? E onde está este cujo coração instigou a fazer isso? Quem é essa pessoa? Agora imagine Amã como estava. Já teve um dia de frustração. E para encerrar o dia, no jantar da noite, está sendo revelado um plano que ele tramou para matar o povo judeu, sem saber de fato, né, que a rainha era judia. E aí entra o segundo subtópico. Quem fez isso? Então essa indagação do rei Assuero parecia muito estranha, né, porque não é razoável. Ou seja, que ele não tinha conhecimento do plano que foi executado por Amã, porque Amã falou para ele que tinha um plano de exterminar um povo que causa problema, que estava ali, ia dar dinheiro para o Palácio Real, né? A gente falou sobre isso em lições passadas. E o rei deu autorização para ele, inclusive deu o anel com seu sinete para ele assinar ali e carimbar, vamos falar assim, as cartas, e assim foi feito. E agora, neste momento, o rei não sabia o que estava acontecendo. Por quê? Porque ele não sabia qual povo, ele não sabia a nacionalidade da rainha, ele não tinha conhecimento desses fatos. Mas, inteirado justamente desses detalhes do plano, quando ele vê que o plano que foi executado era para matar o povo judeu, da qual a rainha fazia parte, ele agora se inteira dos detalhes, daquilo que foi tramado por Amã. Então ele agora muda sua posição. Conquanto ele tivesse concedido amplos poderes a Amã, Assuero ele amava Esther, era sua rainha, sua esposa. E Amã certamente havia ido longe demais naquilo que o rei lhe autorizou, ou seja, houve um abuso da confiança do rei. Amã foi longe demais. E nós podemos tirar lições desse ponto, que nas famílias ou em qualquer grupo social, meu irmão, a convivência legítima ela deve ser respeitada. Não se deve ultrapassar os limites da confiança que as pessoas nos concedeu. Isso é em qualquer relacionamento social, seja nós com a nossa esposa, esposa com o marido, pais com filho, filho com pais, patrão com seu empregado, empregado com seu patrão, inclusive na igreja, com os nossos irmãos, ou seja, nós temos que entender quais os limites que é estabelecido justamente para não quebrar a confiança que uma determinada pessoa nos concede. Então, meu irmão, isso é que nós temos que entender. E o autor prossegue falando justamente sobre a terrível reação do rei, porque o plano é revelado. Assuero agora sabe que o Amã é o camarada que quer matar a rainha, né? Descobriu neste momento, no segundo banquete, e mostra justamente a mudança que Assuero tem, justamente alinhado com os planos de Deus para o seu povo. Ou seja, observe que o que aconteceu com Assuero para que ele mudasse completamente, reprovando essa atitude que ele havia tomado, né, porque de fato ele quem tomou, foi justamente Deus ali está movendo o coração do rei. Deus está movendo o coração de toda a nação de Israel, ou seja, o plano de Amã trouxe união para o povo e trouxe também o reconhecimento para o rei saber a nacionalidade da sua esposa e qual povo ela pertencia. E é o que o texto áureo nos fala, que o coração do rei é como canais de águas controladas pelo Senhor.
porque Deus é quem conduz para onde Ele quer. Ou seja, o coração, meu irmão, do nosso governante, de qualquer governante, seja ele prefeito, governador, presidente, está na mão de Deus. E Deus o conduz para onde Ele quer. E diante deste fato, Esté denuncia Amã, o homem que quer destruir-nos, o homem que quer o mal, é este aqui, ó, este mal Amã. Este mal Amã, que é justamente essa terrível reação que o rei tem, né, justamente mostrando ali que o seu braço direito era o que tramou a morte do povo judeu, sem saber que a rainha era judia. Ou seja, era uma patologia dele já. E a gente falou disso em lições passadas, né, que é as inimizades intergeracionais, ou seja, ele, descendente do rei Agag, que foi morto por Samuel, trazia ressentimento, certamente, de seus antepassados, ou seja, de pessoas que viveram antes dele, e talvez ele estivesse pensando, né? Eu poderia ser rei, a gente não sabe, né? Que se ele fazia parte da linhagem real. Se Samuel não tivesse matado o rei e tivesse destruído ali a sequência de reinados dos amalequitas, mas eu sou descendente daquele lá que os judeus matou. Então esse ressentimento que ele tinha da nação dos judeus, ele pega aquela atitude que Mardoqueu tem de não se curvar diante dele, não se levantar quando ele passava e não ficou agradado apenas em executar o plano para matar Mardoqueu, mas ele querendo matar todo o povo judeu. A história mudou, que é justamente o último tópico da lição, é falar que a história da forca chegou ao palácio, porque a leitura da reação física e verbal do rei Assuero foi rapidamente feita pelos seus servos, porque quando ele descobre aquilo, a Bíblia fala que o rei não quer ver nenhum rosto de Amã, sai para o pátio do palácio. Sai para o pátio do palácio e quando ele volta, o que acontece? Amã está aos pés da rainha Esté. E como é que ele está aos pés da rainha Esté? Justamente clamando, querendo a misericórdia da rainha. Entretanto, meu irmão, o que acontece é que o rei Assuero interpreta aquilo ali como um abuso, como ele estivesse mudando, assim, abusando, tentando abusar da rainha Esther. E justamente existia uma cultura, né, que era um protocolo que era estabelecido, que as pessoas elas tinham que manter uma distância mínima de 7 passos de um membro do harém, como nós falamos, das esposas do rei, da esposa concubina do rei. E agora, neste momento, ele está aos pés de Esté. Então, o rei interpreta aquilo ali como uma atitude vil, que ele querendo se aproveitar da rainha, ou seja, você está querendo desonrar a rainha diante do próprio rei. E é óbvio que a circunstância, né, que a Bíblia nos mostra aqui, que essa não era a intenção de Amã. Mas o rei Assuero permitiu fazer essa inferência diante da cena. Por quê? Porque houve essa quebra de protocolo. Toda pessoa, esposa do rei ou concubina, existe esse protocolo de as pessoas ficarem distante delas, principalmente homens, 7 passos pelo menos, ou seja, agora ele está aos pés da rainha, e quando o rei volta, vê aquela situação, ele fica perplexo, interpreta aquilo mal, no caso, né, e Amã ali já é sentenciado à morte, porque nós falamos que ele já é sentenciado à morte, porque os servos justamente cobrem o rosto de Amã, significando justamente que a morte era certa para Amã. E coloca-se um véu sobre o seu rosto para justamente mostrar que foi condenado à morte. Essa pessoa vai passar pela morte. Porque era justamente isso que os reis persas faziam. Eles recusavam justamente a olhar para o rosto de quem tinha recebido essa sentença. Então Amã, já com o rosto coberto, e Arbona, que era um dos servos do rei, jogou lenha mais ainda na fogueira, porque ele, olha, rei, Amã ele preparou uma forca.
E não foi uma forca pequena, não, foi uma forca de 20 metros para enforcar Mardoqueu. Mas ele não fala assim, ó, para enforcar Mardoqueu. Ele fala, para enforcar Mardoqueu. E sabe quem é Mardoqueu, rei? Aquele que falou bem do rei. Aquele que livrou o rei de morrer. Ou seja, tome mais lenha na fogueira. Então, meu irmão, a ação de Amã, justamente de ordenar a preparação da forca na manhã daquele dia, já era conhecida no palácio. As pessoas já estavam sabendo do que ele planejou. Ou seja, um fato que ele planejou pela manhã, só que o rei honra Mardoqueu e ele foi o servo do rei que puxou o cavalo de Mardoqueu durante o dia todo. E as pessoas viram aquela cena e sabia do que ele tinha planejado para matar Mardoqueu. A forca estava lá. Foi humilhado de Mardoqueu, exaltado, mas a notícia correu. Imagine só, a Amã que tentou construir a forca para matar Mardoqueu, tá ali agora andando com Mardoqueu, puxando o cavalo e dizendo que assim é que se faz ao homem ao que Deus quer, ao que o rei quer honrar. Ou seja, a notícia se espalhou. E nessa ocasião, Arbona aproveita a oportunidade justamente para jogar lenha na fogueira. Sabia até o tamanho que a forca tinha. Ele fala para o rei. Que aí é onde entra o último subtópico. Os ventos mudaram. Porque outro ponto destacado aqui diz respeito justamente à prontidão dos servos, né, do rei em ter Amã como um sentenciado à morte. Observe que a radical mudança com os servos do rei agora estavam engajados justamente na rápida execução de um primeiro-ministro, ou seja, a mãe era primeiro-ministro, revela isso mais uma vez, uma das muitas patologias do poder. Por quê? Porque a falsa estabilidade dos grandes é a falsa estabilidade dos grandes, ou seja, não é incomum homens de alta posição perderem tudo justamente de um dia para o outro, como estava acontecendo com Amã, e agora eles passam a ser ignorados ou até muitas vezes hostilizados, porque antes os bajulava. Ou seja, nós não sabemos qual é o perfil de Amã, do Arbona, servo Arbona, se ele era desse, mas o que a Bíblia nos mostra é que os servos do rei, e talvez a Arbona seja um dos tais, foram para a mãe e falou: mãe, Mardoqueu não se curva diante de ti quando tu passa. Se ele estiver sentado, ele não se levanta. Talvez esse servo do rei foi o mesmo que entregou o Mardoqueu, mas agora ele aproveita, tem a primeira oportunidade, já o que já entrega a Amã. Ou seja, justamente as pessoas que não têm caráter, a pessoa que tem doença de caráter, a pessoa que sempre ela quer estar em referência, estar aos lados das pessoas enquanto as pessoas estão no poder. Ou seja, enquanto a mãe estava no poder, eu ia lá, a mãe, fulano tá fazendo isso para tu, a mãe, isso e aquilo. Ou seja, pessoas que têm, não têm, vamos falar assim, caráter, não tem sinceridade naquilo que faz, mas serve unicamente porque a outra pessoa está investida em poder. E talvez Arpona seja uma dessas pessoas. O autor traz justamente uma aplicação prática quanto a isso. Então, o que nós temos que entender, meu irmão, é que há certas atitudes que elas são justas e válidas para agradar o líder. Sim, existe sim. Já outras, meu irmão, são extravagantes. Já outras, elas são desnecessárias e deve ser repelidas, vamos falar assim, para não criar justamente uma horda de subvenientes. Então, subserviente. Então, uma pessoa que é subserviente, ela muda de posição de uma hora para outra, de forma desonesta. Porque para ele o negócio está de bem com quem está no poder. Como a mãe estava agora em baixa, os servos do rei já o tinham logo como descartado. Talvez porque a mãe não fosse talvez tão querido na corte real, mas uma patologia desse servo do rei é justamente essa, ou seja, quem está no poder, quem está exercendo autoridade, aquele ali é que eu vou bajular, aquele ali é que eu vou estar ao lado dele. Talvez seja isso o caso de Arbona nessa situação aqui.
E Arbona, meu irmão, ele não apenas informou ao rei, né, que havia uma forca, como nós falamos, preparada por Amã para Mardoqueu, como também ele disse, né, como falamos anteriormente, olha, é uma forca que ele levantou para aquele que falou bem do Senhor. A situação mudou, ou seja, os ventos mudaram, então isso que aconteceu. É um caso sério essa situação aqui. E encerrando a nossa lição com a conclusão, né, vamos ver que existe uma lei, né, divina, inexorável, que é a lei justamente da semeadura, em Gálatas capítulo 6, versículo 7. Não se enganem, de Deus não se zomba, porque aquilo que a pessoa semear, isso também ela colherá. Então, meus amados irmãos, Deus não tem prazer na morte do ímpio, não, mas sim que ele se converta e viva. Contudo, ele pune ao culpado na sua justiça, pois ele não tem o inocente por culpado, nem o culpado por inocente, meu irmão. É o espírito rebelde costumaz do homem que o leva à perdição. Amã, ele deu lugar ao ódio e planejou implacavelmente e cruelmente a morte de Mardoqueu e de todos os judeus do reino da Pérsia, mas foi enforcado na própria forca que prepararam. Então, essa lição vem justamente nos trazer isso. Que Deus abençoe os irmãos. Nós assim estamos encerrando a nossa lição de número 12, o banquete de Esther, denúncia e livramento. Deus abençoe os irmãos e até a nossa próxima aula.